A partir desse momento, você está na Web TV Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. Nos encontramos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde está acontecendo o seminário para discutirem a situação da transposição do Rio São Francisco. Acompanhe as imagens. O cronograma trabalha hoje, dado o risco que temos de colapso ainda, depois do 6º ano de seca e não termos uma quadra chuvosa bem definida. Queremos reconhecer o esforço do Ministério da Integração Nacional, mas a nós o que vai importar é a água chegar ao estado do Ceará. Todos tendo uma presença bem qualificada do setor produtivo cearense, bem qualificada da sociedade cearense e dos órgãos públicos que tratam da questão de São Francisco. Então, realmente, promete nós temos aqui uma discussão qualificada, podendo chegar a um bom resultado e com um caminhamento de agenda concreta, já que diz que fim do governo, quando faltam 8 meses, são momentos delicados, porque às vezes se remete para o próximo governo decisões e soluções. Mas não quero crer que o governo federal perderá uma oportunidade de registrar para a história uma conclusão de uma obra dessa dimensão, que fará a diferença para o governo, fará a diferença para a população do Nordeste, fará a diferença especialmente para o nosso querido Ceará. Deputado Raimundo Gomes de Matos. O nosso bom dia a todos os presentes, os telespectadores da TV Assembleia. E aqui no estado do Ceará nós estamos ainda preocupados, em virtude de nós temos a última empresa que assumiu essa obra não está dando celeridade do que tinha sido pactuado e esperado pelo estado do Ceará. É claro que está chovendo, está tendo essa recarga, mas essa recarga não é suficiente para nós tocarmos uma sustentabilidade hídrica, até porque existe todo esse projeto do Cinturão das Águas para garantir a água no Namuru, para garantir a água no Caraú, para garantir a água em várias regiões do estado do Ceará. E nós vamos estabelecer uma visita técnica, a Lívia, que é a nossa secretária que está aqui presente, já vai estabelecer convocar uma visita técnica, como fizemos há 3 anos passados, uma visita técnica junto com o Ministério da Integração, junto com o Eduardo, a Secretaria de Recursos, a Assembleia Legislativa, e também nós precisamos dialogar com os prefeitos municipais em relação às obras complementares, porque a gente observa que em alguns trechos, no caso lá em Campina Grande, algumas cidades por onde passa a transposição, já há movimentos, há insatisfações sociais de que a água vai estar passando no seu município e a cidade não está sendo abastecida. No caso do Ceará, tem vários municípios por onde passa a transposição que não tem seu saneamento feito, que não tem seu aterro sanitário feito. Tudo isso, dentro desse projeto estruturante, tem as obras complementares. Então, a transposição não é somente transpor aquele canal com aquela água, precisa ter essa intersetorialidade dos vários ministérios. Então, a comissão tem se debruçado, debatido, e nós temos já um outro desafio, que é justamente o Tocantins para São Francisco. Isso sim, vai dar garantia hídrica, sustentabilidade hídrica para o nosso Nordeste. Nós tivemos a iniciativa de apresentar uma emenda no orçamento, essa emenda que eu apresentei foi aprovada, o deputado Gonzaga já esteve com o ex-ministro Meirelles, esteve com o presidente Michel, o presidente Michel já sinalizou fazer com que o Ministério da Integração oficializasse o projeto. Há poucos minutos eu falei com o Adonai, muitos de vocês conhecem o Adonai. O Adonai deve ser um dos responsáveis por tocar esse projeto de engenharia para que nós possamos, nos próximos anos, lutarmos para efetivarmos essa obra. Já que nós estamos tendo a expertise de ter os canais já realizados, já ter a pactuação da gestão da transposição do São Francisco para o Nordeste, com certeza vai ser mais fácil fazer também, são 200 quilômetros, Tocantins e São Francisco. A Codevasp é um parceiro importante, sempre está presente também no nosso diálogo, na comissão, a fim que nós possamos ver todo o modelo de gestão, até porque a Codevasp foi oficializada pelo governo federal de administrar esse grande projeto. É claro que nós lutamos também pela integração do DENOX aqui na nossa região, a fim que também o DENOX possa ter uma função importante na questão da transposição. Então, da nossa comissão, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, e no momento em que o deputado Carlos Matos solicitou que a comissão aqui estivesse,
Nós estamos aqui para receber a demanda, fazer a articulação que for necessária, junto ao Ministério do Planejamento. Passo agora imediatamente ao Ministério da Integração Nacional, doutora Elinha Neiva Rodízio. Bom dia a todos. Alguns aqui me conhecem, eu sou cearense, estou no Ministério da Integração há 14 anos. Eu fui a coordenadora da equipe que colocou os primeiros vértices da topografia do São Francisco. Eu conheço cada pedaço daquele chão. Agora, a gente, como o deputado Raimundo Gomes de Matos falou, nós estamos no final. A obra caminhava 20, 30, 40, 50 e agora chega 90, 91, 92, 93. É exatamente o finalzinho. Mas, como é um compromisso do Ministério, nunca faltou nenhum interesse do Ministério. O problema são as construtoras que entraram, que todos conhecem, é de conhecimento de todos, algumas tiveram problemas, outras não. O trecho final, que está aqui no Ceará, a partir de Jati até a divisa com a Paraíba, está completa, faltando muito pouca coisa, só obras complementares. A parte também da Paraíba, que no território paraibano, também está praticamente concluída. Então, quais são os problemas que a gente tem? O túnel Milagres, que é entre a divisa do Ceará e de Pernambuco e Ceará, e também a estação de bombeamento. Hoje a água está chegando, pode chegar no Fore Bay de montante da estação de bombeamento 3. Essa estação está sendo testada, está sendo comissionada, já tiveram alguns testes secos. Então, ela está sem problema, ela vai ser testada e a gente vai continuar com os testes. E o compromisso do Ministério da Integração é outubro de 18. Tá? E eu, como cearense que sou, estou lá participando disso, tentando e forçando, vou tomar banho, né? Então, assim, quanto à questão, como o deputado Raimundo Gomes Matos falou, o atual ministro, era o secretário de Infraestrutura Hídrica, é um homem de obra. Ele esteve no Eixo Leste para levar água para Campina Grande. Ele teve 22 dias na obra mesmo. Ele não estava nem despachando lá no Ministério da Integração, ele estava na obra. Então é um técnico empenhado, um ministro empenhado, e com certeza ele vai continuar com esse empenho. Tá? Quanto à questão da atual empresa, ele está negociando diretamente. Então, o ministro da Integração está negociando diretamente a continuidade da obra e a celeridade dessa obra. Então, é isso que eu tenho que dizer. Não vou mudar a data. Eu perguntei, estava até falando há pouco tempo, eu digo qual a data, ministro? É a mesma que temos, outubro de 18. E é isso que a gente está trabalhando. Quando eu escuto o Ministério, eu fico preocupado qual será a nova data, porque nós tínhamos novembro de 2017 como promessa certa. Passou a ser janeiro, passou a ser maio. Doutora Helena, eu estive e fui questionar o ministro da Integração da data de junho, porque junho era a data prometida, agora é uma surpresa, 18. Mas, de fato, o que está nos preocupando é porque qualquer data que for data agora é perigosa não acontecer. O que nós estamos sabendo é que a construtora está ameaçada de abandonar a obra por questões não do Ministério, mas da própria construtora, que está vivendo uma grave crise financeira. O ministro nos disse que o presidente da República decidiu por não cancelar o contrato, mesmo na iminência da construtora abandonar a obra, porque se fosse feito assim, perderia 1 ano e meio. Então nós estamos no risco da construtora abandonar ou não. Se ela abandonar, nós perderíamos 1 ano e meio. Lá na ocasião eu dei uma sugestão: por que não dar um respaldo financeiro à construtora para que ela não pare a obra, encontrando uma solução jurídica? Porque o Ministério está com dinheiro em caixa e o ministro ficou de estudar essa solução. Como é que poderia ser transferido o dinheiro para a construtora com a segurança de que a obra fosse concluída? Ele disse que a área jurídica do Ministério iria analisar,
Porque se fosse possível isso, estava resolvido o problema. A obra seria alimentada financeiramente por uma instituição financeira que teria a garantia do próprio Ministério que receberia o dinheiro. E assim nós poderíamos falar em alguma data. Sem essa solução, qualquer data que for posta, outubro, novembro, dezembro, nós vamos estar apenas afastando a bola para frente, sem nenhuma segurança de que de fato a obra irá ser concluída. E ainda, se a construtora abandonar a obra, nós poderíamos fazer uma licitação imediata? Quanto tempo levaria isso? O Exército poderia voltar a ser considerado para concluir a obra? Como é que está essa situação da construtora hoje? A oportunidade de entrar em contato com a construtora, como também anteriormente o ministro Helder propondo o terceiro turno. Porque teve período que teve o terceiro turno. O terceiro turno seria um grupo de servidores fazendo a turno noite e madrugada, assim de nós otimizarmos o calendário. A diretoria da empresa colocou a impossibilidade de ter esse gerenciamento. O deputado Carlos Marques falou, é importante porque efetivamente não é jogar, disponibilizar mais recursos para a construtora. É a capacidade técnica da construtora que, infelizmente, assumiu um compromisso, repassando, sublocando determinados serviços, sem ter essa capilaridade e a responsabilidade de fazer essa obra. Então, é um impasse bastante grande e só repassar o recurso sem ter efetivamente a própria construtora dialogando com o Ministério, nós vamos continuar esse impasse e corre esse risco mesmo. Porque o túnel de Milagre, eu não sou engenheiro, mas as informações que a gente observa em outros trechos é que túnel é uma questão mais complexa. Dá uma zebra, desculpa o termo, aí outubro, novembro, então isso gera toda essa estabilidade. E aqui no estado do Ceará, a gente observa vários setores produtivos estão saindo do estado do Ceará pela essa falta de garantia hídrica. O setor da fruticultura, há poucos meses nós tivemos novamente com o novo embaixador da Coreia, que tem disponibilidade de trazer obra, empresas complementares do Porto Pecém não vêm por causa das duas questões transnordestina e transposição. Quer dizer, não adianta se vender projetos para o exterior se nós não temos uma estrutura de hídrica e de ferrovia para garantir o desenvolvimento do Estado. Então existe esse gargalo e a gente precisa ter essa credibilidade com o exterior, com demais ministros, para poder nós termos efetividade em relação à nossa transposição. Deputado Carlos Matos, isso com todas essas alternativas que o senhor falou, elas foram analisadas e estão sendo analisadas. Quanto à questão do Exército, também, só que o Exército não vai poder assumir todo, porque, de qualquer maneira, o Exército ele não tem um efetivo que trabalhe com a obra toda, então ele teria que contratar uma outra empresa. Então, na realidade, a gente estaria simplesmente repassando a responsabilidade de contratar para o Exército. Mas estamos também analisando dividir, se for o caso, de dividir trechos e todas as ações, todos os esforços, o Exército, uma nova construtora sem licitação, porque aí não tem como fazer licitação. O tempo que se demora para uma dispensa de licitação é o tempo de trabalho da consultoria jurídica e dos técnicos da integração. E aí eu acho que 15, 20 dias é aqui se tem uma condição de ter uma dispensa de licitação. Mas agora, nesse momento, nós estamos trabalhando com a empresa para dar celeridade. Nesse momento, a negociação é com a empresa, o ministro está tratando com o presidente da empresa, ou da outra empresa assumir, alguma outra forma, porque é um consórcio, não é só uma empresa. Então, a gente está trabalhando de todas as frentes, para que a gente mantenha o compromisso. Primeiramente, parabenizar a iniciativa e também o Raimundo, que tem sido um batalhador incansável na condução dessa comissão, aperreando a gente sempre para dar o coro lá para poder começar as ações, e que a gente não tem um sentimento de um refresco em função das chuvas que estão caindo agora, porque é comum, quando cai uma chuvinha, todo mundo se anima e esquece
a luta da transposição. E nessa brincadeira, toda vez a gente perde um semestre, e quando vem a setembro para outubro, que vem a ameaça de faltar água, aí volta a luta da transposição, volta todo o movimento. E eu acho que essa iniciativa ela é importante, inclusive para reavivar, né, manter viva essa chama dessa luta que precisa ser continuada, precisa ser efetivada. Inclusive, há 2 anos atrás, a gente aqui na Assembleia, na reunião da comissão conduzida pelo Carlos Matos, já alertava, né, para, inclusive, a possibilidade do Batalhão de Engenharia do Exército assumir esse trecho final, que infelizmente fica sendo postergado. A opção que foi feita foi da licitação, e de novo os modelos de licitação se repetem, e a empresa que ganha não é a que assina o contrato, e depois aqui assina o contrato, está em insolvência financeira, e depois quer aditivo, e o aditivo não sai, e moral da história, a gente fica pagando um preço, e de novo continuando, né, sendo cobrado, né, por uma questão que já poderia estar resolvida há muito tempo, porque inclusive no projeto inicial essa obra era para estar pronta em 2010 e nós já estamos em 2018 e daqui a pouco a gente chega a 2020 e a obra não se conclui aqui no eixo norte, que é fundamental para todos nós. Então eu tenho aqui um questionamento a ser feito, porque isso abre inclusive outros questionamentos. Por exemplo, eu estou vendo aqui pelo quadro que foi feito aqui pela liderança do valoroso PSDB, Minha Nova Casa, que a dotação em 2018 estava em 455 milhões e que só foi liquidado 11 milhões e 257, e que em 2017 estava em 307 milhões e foi liquidado 106 milhões, e que para o nosso cinturão aqui das águas aqui no Ceará, em 2017 veio 197 milhões, 179 milhões, e que em 2018 veio 98 milhões, o que é muito pouco para o tamanho da investidura de uma obra dessa. E que com 11 milhões em 2018, até agora, no primeiro trimestre, e 106 em 2017, dificilmente nós teremos os recursos necessários para concluir essas obras. E o que é que se questiona? Quando a gente coloca no orçamento, né, e eu participei da elaboração do orçamento do ano passado, um montante de 455 milhões, ou um montante de 307 milhões, e você tem uma execução tão pequena, o questionamento que eu faço é assim: essa sobra foi para onde? Esse recurso foi remanejado? Esse recurso atendeu a algumas outras demandas de outra? Porque a rubrica é de investimento, não tem uma rubrica específica no orçamento do Ministério da Integração para a transposição. Eu só queria saber se ainda está sendo usado quando a gente aloca um recurso com um montante muito maior do que o montante que efetivamente está chegando na obra. Eu queria ter esse entendimento. Eu faço a pergunta aqui porque não tive a oportunidade de no CIAF identificar o remanejamento desse recurso, porque o recurso vai todo para a Secretaria, se não me engano, de Recursos Hídricos do Ministério, ou para um departamento do Ministério, e se ele não está sendo, nós estamos se vindo aí, inclusive, de manipulação com relação a essa aplicação. Esse questionamento precisa ser feito, porque é uma cobrança muito grande em cima da gente. E aí precisa saber responder. E aqui fiquei realmente preocupado quando eu vejo que os valores orçamentários são muito grandes para os valores liquidados serem muito pequenos em relação aos valores que estão sendo orçados com relação a essa questão da transposição. E essa diferença está indo para algum lugar, né? Então, inclusive a gente viu agora recentemente, está Domingos Neto, inclusive acompanhou isso aqui no Ceará, é um festival de empenhos do Ministério da Integração, direto com prefeituras e muitas vezes até um discurso eleitoreiro, né? E que a gente fica assim, sem saber de onde é que vem tanto dinheiro de uma hora para outra. Como é que apareceu tanto dinheiro no Ministério da Integração que a gente bate na porta e não tem para o cinturão das águas, e não tem para outras demandas, mas do ponto de vista, principalmente no final do ano passado, foi feito um verdadeiro festival aqui, de cooptação, inclusive, de apoio político de prefeitos, em cima de recursos do Ministério da Integração. Então, a minha pergunta é: tirar o dinheiro da transposição para colocar só tem no Ceará, né? Para colocar exatamente dentro desse redemoinho político que está sendo feito aqui no estado do Ceará, sim ou não? E se foi, eu acho que cabe inclusive a nós, e aqui agradeço a visita do meu querido amigo
Gonzaga Patriota, lá na nossa Petrolina, da Raquel Muniz, lá de Montes Claros, lá nas nossas Minas Gerais, para que a gente possa, inclusive, ter mais transparência com relação a isso. Para, de fato, a gente ter conhecimento de como é que está sendo feito esse investimento e se o Congresso Nacional pode, inclusive, auditar, né, com mais presteza esses recursos, para que, de novo, a gente não esteja sendo usado a seca, a indústria da seca, já tão famigerada ainda, que a gente pensava que tinha superado isso ainda no tempo dos coronéis, mas modernizada ao ponto de hoje, inclusive, está sendo usado esse recurso de forma a manipular, inclusive, desejos políticos que são hoje, inclusive, totalmente repudiados, né, pela sociedade brasileira. Eu acho que a luta da integração é fundamental, é ela que vai garantir a conveniência, inclusive, do investimento que precisa, né, para regiões que são altamente produtivas, como é lá a Chapada do Apodi, o Tabuleiro de Russas, mas que a gente só vai ter a subsistência dessa atividade econômica se a gente tiver a garantia da água, né? E num momento como esse, nós não podemos deixar levar exatamente por essas chuvas que estão aí, até porque a recomposição de resguardo hídrico é muito pequena. O Castanho parece que chegou a 5% e o Banabuio está praticamente na mesma coisa, quase nada, né? Até a última vez que eu passei por lá, 15 dias atrás, eu tinha recebido aí 1 grama, 1 litro d'água. Então, isso mantém ainda, né, uma preocupação muito grande, até porque a base ainda de abastecimento d'água da região metropolitana se baseia exatamente nessas duas barragens, que é a Castanhão e o Banabuio. E eu quero que a gente tenha aí a possibilidade de ter isso resolvido definitivamente, e eu não tenho dúvida que para isso a gente precisa da conclusão do Eixo Norte. É o seguinte, as duas rubricas, que é a 12EP, que é a do Eixo Leste, e a 5900, esses valores, eles são empenhados. Quando eles não são empenhados, eles passam por resto a pagar para o ano seguinte. Tá? Mas o remanejamento eu não tenho aqui, tá? Daquilo que não foi utilizado, para onde foi. Eu vou ficar devendo isso ao senhor, até podia colocar para a comissão lá em Brasília, para você, ou para cá também, para saber esse remanejamento, que eu não tenho exatamente para onde foi. Tá? Mas as duas fontes, a 12EP do Eixo Leste e a 5900 do Eixo Norte. Tá? Então, sempre, no final do ano, sempre fica recurso, porque a gente não consegue gastar exatamente aquilo que foi aportado por conta dos problemas com as construtoras. E o deputado Raimundo Gomes de Mato me perguntou se eu tinha alguma coisa mais a acrescentar quanto ao projeto. O túnel que está faltando concluir, que é o túnel Milagres, ele só falta 90 metros, tá? E uma outra coisa é que continua sendo, né, aquele compromisso do Ministério da Integração de trabalhar para que a data de outubro não seja mudada novamente. Deputado, no seu pronunciamento aí, o senhor deixou, de uma certa forma, a representante do Ministério de saia justa. O que acontece? A transposição do Rio São Francisco já vem se alastrando desde o ano de 2008. E sempre que a imprensa o procura, o senhor traz a verdadeira história. Como é que está essa história na realidade? A população, ela vem sendo, de uma certa forma, na linguagem popular, enganada por essa situação? Primeiro, ressalvar que a Leoneiva é uma excelente técnica e ela realmente não tem a obrigação de entender todo o orçamento do Ministério, porque ela é técnica na área de obras, de infraestrutura. Ela é geóloga, ela não participa da questão administrativa. Agora, o que nós percebemos claramente é que sumiram ali 166 milhões, entre o valor que foi empenhado, 272, para o Eixo Norte e o Eixo do Ceará, e que foi aplicado apenas 106. Então, 166 milhões desapareceram. E talvez tenha sido usado por moeda eleitoreira, já que nós estamos se aproximando da eleição, e é muito comum, né, os governos e a tradição política antiga do Nordeste usar a indústria da seca para desviar recursos e para alimentar com isso cabos eleitorais. Então é importante que a comissão também busque identificar
onde foram parar esses 166 milhões que estavam empenhados no Ministério da Integração para ser usado no eixo norte, no eixo que vai trazer a transposição das águas para o Ceará e que simplesmente ninguém sabe onde foi parar. Então é necessário que haja essa preocupação em identificar e, ao mesmo tempo, cobrar celeridade. Há 2 anos atrás, eu pedi para essa obra ser feita, executada pelo Batalhão de Engenharia do Exército. Cheguei a conversar com o general Oswaldo, que era o comandante do Batalhão de Engenharia do Exército. E ele me disse que em 6 meses concluía, porque falta menos de 8% dos canais para ser feito, o que é muito pouco do ponto de vista de obra. Mas preferiram fazer licitação e a gente sabe como é a licitação no Brasil. Aí a empresa que ganha não leva, chamam a outra não tem condições de tocar, quer aditivo, nos aditivos dá margem para as corrupções, por desvio de recursos e a população é que está pagando o preço. Graças a Deus está caindo alguma chuva, mas que essas chuvas sejam capazes de recompor a necessidade hídrica, tanto do Castanhão como do Banabuiú, que até agora não recebeu praticamente águas para aguentar o período do verão, o período da seca. Então, eu fico muito preocupado com isso e, ao mesmo tempo, reafirmo a necessidade de ser mais vigilante, tanto com a necessidade da execução da obra, como com a aplicação dos recursos, porque tem muita farinha por debaixo desse pirão. Deputado, o que nós temos observado quando se fala em recursos e questões de licitações, a empresa, né, que ganhou a licitação, novamente, ela não está apta a executar, porque está com problemas financeiros. Por que isso não é feito uma pesquisa, um levantamento e mostra a verdadeira situação para a população? Porque nós sabemos quem paga a conta do nosso país é o povo, e o povo está sendo roubado, e não temos aí poucos representantes que representam aí o sofrimento do nordestino. Sem dúvida, a gente já vem alertando isso há muito tempo. Essa obra era para ter sido entregue em 2010. Ela foi usada eleitoralmente na campanha de 2010, na campanha de 2014 e agora será de novo na de 2018. E eu espero que o povo tenha amadurecido para ver que realmente quais são os interesses que estão por detrás disso. Será que é o interesse de levar qualidade de vida e segurança hídrica tanto para as famílias como para os produtores agrícolas, agropecuários de todo o Vale do Salgado, de todo o Vale do Jaguaribe, que poderiam estar se beneficiando dessa transposição, ou será de usar como uma moeda de troca para o período eleitoral, do favor do voto? E agora, inclusive, com essa gravidade ainda maior, porque recursos que estavam orçados no Ministério da Integração simplesmente desapareceram, num montante superior a 166 milhões, o que é muito dinheiro. Então a gente precisa identificar, investigar, porque o Brasil não aguenta mais esse modelo, principalmente de licitatório, onde empresas que não têm condições de tocar a obra, muitas vezes ganham a obra sem ter condições de executá-las e vai buscar nos aditivos, nas vacâncias da transparência que as obras precisam ter, recursos necessários para suprir, ou às vezes até pior ainda, financiar alguns políticos, como nós estamos vendo aí na Lava Jato, no Mensalão e vimos aqui no Ceará, no Cuecão. Então, diante disso, é necessário que a gente tenha uma resposta para isso. E é papel da comissão, liderada pelo deputado Raimundo Gomes de Matos, de identificar essas questões para que a gente possa denunciar, não só para a população, mas inclusive para o Ministério Público apurar de fato se teve mão de gato no dinheiro da transposição. Ok, muito obrigado. Obrigado, digo eu.